Boa tarde a todos que estão nos assistindo e que hão de nos assistir. Nesse exato momento, estamos abrindo a nossa live, na realidade, uma palestra virtual, que todos os sábados, às 16 horas, digamos assim, é algo já enfaixado ou fechado na programação da nossa casa, enquanto houver essa questão dos cuidados perante o coronavírus. Ok? Como é de praxe, vamos abrir mensagem preparatória deste livro aqui, Fonte Viva, ok? Sem comentários, só para a gente... Vou lá no finalzinho das páginas para ver o que é que cai. E a mensagem titulada da tarde de hoje, como mensagem preparatória, está no capítulo 152, na página 345. E está intitulada Vem. E diz: e quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Retirado do Apocalipse, do capítulo 22, do versículo 17. E nos disserta ou nos esclarece, ou nos propõe para a reflexão da tarde, Emmanuel, com as seguintes expressões: a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançastes ensejo de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Feita a leitura, vamos fazer a nossa prece. Indo a ti, Senhor, possamos levar a cruz que nos cabe, para que, carregando com perseverança e persistência, no momento preciso de podermos usá-la para transportar em uma margem para outra e aí fazer a travessia, entendamos então como importante
é carregá-la sobre os nossos ombros, negando a nós próprios. Porque cada qual tem um abismo necessário, a cruz suficiente, extensa, para fazer a travessia com segurança, desde que a atitudes e o comportamento não seja de encontro aos teus desígnios divinos. Que na tarde de hoje, os nossos corações saudosos da tua presença, Senhor, possamos rememorizar, através do facilitador Geilson Moraes, com o seu verbo, a tua presença na estrada de Emaús, porque o homônimo será o tema na estrada de Emaús. E a estrada de Emaús de cada um de nós, possamos, Senhor, na tarde de hoje, com o verbo proferido, amainar as saudades do nosso coração, pela ausência que sentimos do teu campo físico em nossas vidas. Se conosco, Senhor, abençoa a todos nós, formulando votos de paz para os nossos corações, que assim seja. Bom, como também é de praxe estar aí conosco, né, a pessoa que vai tecer o tema, queremos colocar para as pessoas que façam perguntas, né, porque está conosco o nosso irmão Geilson Moraes. Fica à vontade, Geilson. Está desligado. Obrigado. Boa tarde, Laelder. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde maravilhosa, pelo canal Reviver, pelo canal da TV7, pelo Facebook da Reviver, pela rádio Reviver. Nesta tarde que possamos todos nós, juntos, estudarmos o Evangelho de Jesus, que é o nosso modelo, o nosso mestre, da qual, como nos apresenta a doutrina espírita, o modelo que devemos nos espelhar para nos tornarmos. Então, meus amigos, o convite da reflexão da tarde de hoje é exatamente o episódio logo após o momento da ressurreição, né, no terceiro domingo, no terceiro dia, no domingo, aonde Jesus encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. E nós estávamos refletindo sobre esse tema e estávamos pensando sobre aquele momento, né, de como as coisas aconteceram. Então vamos, nessa tarde, nos propor a essa viagem no tempo, a essa reflexão do Evangelho. Desde então, eu peço aos amigos que possamos interagir, certo? Possam ir colocando suas perguntas, eu estou aqui sempre olhando aqui ao lado, se fizerem alguma pergunta, alguma observação. Estou vendo Calinho, Otávio, Marineide, Dona Célia. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a vocês que já comentaram aqui. Quem quiser comentar, pessoal, fique bem à vontade. Nós vamos fazer esse estudo do Evangelho assim, bem light, certo? Então, nessa nossa viagem, a gente volta para Jerusalém, aquele dia, onde todos aqueles acontecimentos se seguíamos e não conseguíamos compreender. O Messias estava morto. Com ele também jazia nossa esperança, conflitos perturbavam nossa mente. Por que, Senhor?
Tu que levantaste Lázaro da tumba, que fizeste tantos milagres. Quantos, Senhor, te devem a vida? Onde estão os cegos curados, os aleijados que andavam, os surdos que ouviam, os mudos que falavam? Onde aquela multidão que te recebeu na entrada de Jerusalém, saltitante de alegria? Onde aquela multidão que alimentaste com os pães e os peixes? Por que não evocar dos anjos, nem clamaste ao Pai? Essas dúvidas diante daqueles fatos, da nossa esperança daquele momento, naquele dia tácito, nos corroía a alma. E assim, saíamos de Jerusalém para Emaús. O mestre já não estava conosco. 3 dias já se passavam. Precisávamos voltar à nossa rotina de trabalho material. Precisávamos refrescar nas águas termais. Porque Emaús, meus amigos, segundo alguns estudiosos, significa lugar de águas quentes, ou lugar de águas termais. E quando a gente vai refletindo naquele vilarejo, né, na simbologia do nome, passávamos por todo aquele momento, então naquela hora precisávamos voltar. Precisávamos entrar dentro desse processo material. Mas, como? Jesus nos apresentava uma Jerusalém, nossas mentes clareadas por essa luz, e passávamos a ver dessa mesma forma, procurando essa compreensão diante de fatos que se sucedem em nossa vida, no nosso cotidiano. Por que determinadas situações nos acontecem? E a doutrina espírita nos mostra e nos traz a imortalidade da alma. Um Deus soberanamente justo e bom, que nos ama e que, acima de tudo, é nosso Pai. O mesmo Pai que Jesus nos apresenta na oração do Pai Nosso. Então, diante dessas reflexões, né, que nós nos colocávamos naquele momento e trazemos aos dias de hoje, diante desses aspectos turbulentos que muitas vezes vivenciamos na vida, vivenciamos no mundo, presenciamos no mundo. Quantas situações que perguntamos, mas por quê? Por que isso aconteceu dessa forma? Por que tanta coisa acontece nesse sentido? E às vezes nos paramos diante dessa estrada, desse caminho, desse mundo que nos se apresenta e ficamos assim, sem compreender. Mas quando vamos analisar a mensagem de Jesus, nesse caminho que percorremos, quando vamos analisar essa mensagem com a luz que a doutrina espírita nos traz, que nos mostra como seres espirituais eternos que somos, imortais que somos, que tudo nesse mundo tem o seu sentido e o seu porquê, que vivemos momentos provacionais, expiatórios, mas tudo isso girando em cima de uma lei, orbitando na lei de amor, justiça e caridade. Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso guia, é o caminho que devemos trilhar. Mas muitas vezes fechamos os nossos olhos diante da realidade espiritual, diante da nossa realidade, mesmo tendo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, da imortalidade da alma, do sentido das coisas, preferimos ou escolhemos esse caminho, ou seja, esse caminho que nos desvia dessa Jerusalém espiritual, e vamos buscar essa Emaús simbólica, aonde um conforto material, aonde um sentido material, e nos esquecemos ou desviamos
o nosso olhar daquilo que é espiritual. E esquecemos que estamos aqui nessa luta da transformação moral, nessa luta do bom combate que o Cristo nos apresenta. Se observarmos com cuidado, com carinho, o mundo passa por este caminho, onde muitas vezes o mal é barulhento, é saltitante aos nossos olhos e desvia o nosso olhar do sentido espiritual, daquilo que acreditamos. Às vezes, alguns amigos em alguns diálogos nos perguntam: onde está Deus? Onde está Deus se há tanta maldade? Onde está Deus? Por que Deus permite que isso aconteça dessa forma? Entrar dentro desse aspecto agora demandaria muito tempo. Tudo bem? Mas nos ensina a doutrina espírita, dentro desse processo das leis naturais, que Deus, nosso Pai, nos ama. E que tudo está dentro da lei de amor, justiça e caridade. Que tudo entrará dentro da lei do progresso no seu sentido. Porque o progresso, ele se processa a todo instante, a todo momento. E nos leva, ou nos traz uma visão e um sentido espiritual, porque se olharmos o nosso momento apenas do aspecto material, sim, nos perguntamos, mas quando passamos a compreender o sentido espiritual que nós somos, esses espíritos eternos, aonde Deus, nosso Pai, como na parábola, Ele nos dá os bens que desejamos, que pedimos como filho pródigo, né? Os bens, como na parábola do filho pródigo, que chegamos, dá-me a minha herança. E aí recebemos do Pai essa herança, que é a vida, e utilizamos como bem queremos, como bem desejamos. Mas há um momento onde, quando tudo se complica e não tem mais saída, nós lembramos da onde? Da casa do Pai. E aí fazemos esse caminho de volta. Então a doutrina espírita vai nos ensinar que Deus nos concede o livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos agir como bem entendemos ou pensamos, mas a colheita é certa. Porque existe uma lei chamada lei de causa e efeito, lei de ação e reação. E Jesus já nos mostrava isso: a todo o que planta, colhe. Dentro desse processo da lei divina, Deus nos concede o livre-arbítrio. Mas nós, naquele momento, aonde nos vemos naquela situação mais complicada, lembramos da casa do Pai. E aí fazemos esse caminho de retorno. Observe que há sempre caminhos que trilhamos. Sempre há as opções que queremos seguir. Mas todo caminho conduz a algum lugar. Todo caminho conduz. É um percurso que conduz a um determinado lugar que desejamos chegar. E no texto nós vamos lendo: e eis, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eis que no mesmo dia, que dia que se trata o texto? Exatamente no dia, no 3º dia. O dia que Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foi ao túmulo, esperando embalsamar o corpo de Jesus. Mas Jesus não havia dito que iria ressuscitar no 3º dia? E aqui a gente não vai entrar dentro da questão de ressuscitar, se era... Não, o que nós queremos aqui é extrair o sentido espiritual
do texto. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram para o túmulo, levando todos os ungüentos, todas as especiarias. Mas Jesus não havia dito que iria ressuscitar no terceiro dia? Por que então? Porque observamos que mesmo os que estavam próximos de Jesus ficaram perplexos. Porque quando chegaram, viram que a pedra tinha sido removida e o corpo não estava mais lá. E os espíritos, né, assim que elas encontram no caminho, as alerta dizendo: lembra que ele vos disse, quando ainda estava com vocês? Quer dizer, quando elas chegam, tem lá dois espíritos, ou dois homens, né, em alguns textos, dois espíritos, dois homens, dois anjos, e diz: mas ele não falou que ia ressuscitar? Ele não falou que iria voltar? Mas, mesmo assim, não acreditávamos. E iam para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, ia para um lugar próximo, 60 estádios, pesquisando nas conversões aí que os estudiosos colocam, de distanciamento, era em torno de 11 a 12 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, né? Então, estavam ali próximos, mas num lugar confortável. Mas no texto não diz, né? No texto não diz, vamos ver aqui, mais na frente a gente vai ver, que Jesus havia dito a eles que quando voltasse ia ao encontro deles, né? Vamos lá. De repente Jesus encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçando-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. É muito interessante esse texto, meus amigos, nesse momento, nesse dia, nesses acontecimentos, porque vamos vendo que diante todas aquelas situações que vivenciava-se naquele momento, todos estavam exatamente como nos dias atuais, de alguma forma perplexos diante de algumas situações, sem conseguir compreender o sentido espiritual. E muitas vezes nos vemos assim, mesmo estudando, mesmo conhecendo os textos, mesmo conhecendo a doutrina espírita, às vezes nos perguntamos e nos encontramos nesse sentimento, nesse momento. Mas é interessante quando Maria Madalena chega, né? Porque Jesus chega o anjo chega para ela, o espírito que estava ali presente, e diz: por que choras, Maria? E ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ou seja, levaram o corpo e não sabiam onde havia colocado. Então reparou que alguém estava atrás de si. Maria percebe que alguém estava atrás dela. Era Jesus, mas não o reconheceu. Observemos, Maria estava naquele momento atenta àquele problema, atenta àquela situação, a toda a problemática daqueles 3 dias que vinham acontecendo. Jesus está do lado dela e ela não reconhece Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão atentos ao problema, atento àquela situação complicada, atento ao barulho que o mal faz, atento às complicações, né, que observamos na vida, e esquecemos. Esquecemos que ao nosso lado tem sempre um espírito protetor, um anjo da guarda. Esquecemos dos ensinamentos que Jesus nos deu. Esquecemos dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Aí o texto diz: ela pensava que fosse um jardineiro. E diz: se foste tu que o levaste, mostra-me onde puseste, que eu vou buscá-lo. E aí, naquele momento, Jesus diz: Maria.
Nesse exato instante, ela diz Rabone, que quer dizer meu mestre. Então, vemos que é exatamente nesse momento que ela identifica Jesus. E aí, nesse momento, né, que Jesus faz, ó, vai lá, avisa que eu vou ao encontro dos discípulos. Mas aí, esses dois discípulos, como todos os outros, ficaram perplexos com aquelas palavras de Maria. Muitos foram ao túmulo ver, verificaram que estava vazio, mas não acreditaram. E muitas vezes a gente se vê assim nessa situação. Estudamos a doutrina espírita, recebemos mensagem, temos provas incontestáveis da veracidade da informação, daquilo que recebemos, mas ficamos nesse estado de perplexidade e mesmo assim fechamos os nossos olhos. E o texto se segue dizendo, iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Ou seja, ia falando, iam dialogando, iam rememorizando toda aquela situação, toda aquela problemática que haviam vivido. O mestre que estava morto, a crucificação, os soldados, a perseguição. E às vezes, quantas vezes a gente fica na vida remoendo o mesmo processo doloroso que nos faz tanto mal. Jesus diz, perdoa para ser perdoado. A doutrina espírita vai explicar, perdoar para quê? Porque o perdão liberta você de uma carga energética que só te faz mal. Então, perdoar é libertar-se, é vivenciar novas oportunidades de mais felicidade. Mas nós preferimos ir remoendo aquela situação, revivendo aquela situação que sempre nos faz tanto mal. E nesse caminho, eles iam ali rememorizando todos aqueles fatos, todos aqueles acontecimentos, toda aquela situação, né? Nesse momento, estavam atentos às complicações do mundo material. Nesse caminho, esquecendo a Jerusalém espiritual, ou seja, esquecendo o sentido espiritual. Eles saíam de Jerusalém, eles saíam trazendo para essa visão simbólica, eles saíam da vivência espiritual, do ciclo espiritual e se distanciavam para Emaús, né? No sentido material, ou seja, eles faziam o caminho oposto. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. E é interessante que o texto diz, e aconteceu, ou seja, é um fato, aconteceu, que indo eles, falando entre si, entre os dois, remoendo aquela situação toda, e fazendo perguntas uns aos outros, mas por quê? Por que isso aconteceu? Por que Jesus foi crucificado? Por quê? E ali, Jesus se aproxima e ia com eles. E eu fico imaginando nesse momento, né, o que eles perguntavam entre si. Eram as dúvidas. Porque quando a gente perguntar, é porque a gente está num momento de dúvidas. A pergunta é porque nós temos dúvidas. Então, o que acontece? Estavam num momento de dúvida. Duvidavam de tudo aquilo que Jesus tinha falado. Por quê? Iam perguntando entre si, iam fazendo perguntas entre si. Ou seja, estavam nesse dialeto duvidoso sobre todos os acontecimentos. Será que Jesus ia realmente ressuscitar? Será que tinha valido a pena tudo aquilo? Né? E diz o texto, mas os olhos deles estavam fechados, como que fechados, para que o não conhecessem. Ou seja, os olhos deles estavam como que fechados. Por quê? Eu lembro de um texto que tem no Antigo Testamento, de um episódio, uma parábola, né, onde Abraão dispensa a sua serva
e ela vai caminhando com o filho pelo deserto, e de repente ela já está ali quase morrendo de sede, e aí ela faz uma prece, né? E vem um anjo e diz, olha do lado tinha um poço, tinha água, e você está morrendo de sede. Porque quando nós nos colocamos remoendo esse processo, essa dor, esse sofrimento, essas energias, nós ficamos como que olhos fechados. E não abrimos a mente para ver as oportunidades que estão diante de nós, que nós podemos fazer, que nós podemos crescer. Olhamos sempre os problemas, as dificuldades e esquecemos de observar como são capazes, que tudo é prova ou expiação. Não é isso que nos ensina a doutrina espírita, mas quando estamos nesse estado, desse caminho, esquecemos, colocamos de lado todos esses ensinamentos e nos questionamos se realmente eles são válidos. Realmente existe vida após a morte? Realmente existem espíritos? Mas você está vendo o espírito? Você já teve toda uma vivência, você já teve toda uma experiência e você duvida? Ah, mas será que realmente quando desencarnar é como a gente está? Eu estou estudando a doutrina espírita porque eu prefiro acreditar que é assim. Mas será que é mesmo? E aí nós duvidamos. Embora a ciência espírita, pautada sobre uma estrutura científica de análise, de remontando os fatos, de constatando, né? Mas precisamos de mais provas, precisamos sentir mais, precisamos de quê? Essa é a pergunta. E nesse caminho, meus amigos, nesse caminho, esquecemos do que somos, espíritos eternos, e focamos em como estamos, encarnados, provando ou expiando, e que tudo vai passar, e que um momento tudo vai ser diferente. Então, essas situações, muitas vezes, quando nos colocamos nessa condição, fechamos os nossos olhos. E o Cristo está do nosso lado. Muitas vezes observamos as situações difíceis e dizemos, mas tudo é difícil, e não olhamos quantos trabalham para o nosso progresso. Não olhamos como Deus, nosso Pai, nos ama. Tiramos a nossa visão do que realmente importa e colocamos as dificuldades. E Jesus toda hora dizendo, estou contigo, estou do teu lado. E a doutrina espírita nos ensinando, olha, tem anjo da guarda, espírito protetor, tem espíritos familiares que estão sempre trabalhando. Olha, tem um anjo da guarda que está com você desde que você foi lá, desde o princípio lá, que ele te acompanha e que ele pode te ajudar. Olha, fala com Deus através da prece, porque Jesus ensinou, vai para um canto e conversa com teu pai que ele te ouve. E a doutrina espírita nos explicando sobre a prece, vai nos mostrando, através da ciência espírita, o mecanismo e como é eficiente, e como nós nos elevamos, e como nós atraímos para junto de nós espíritos que estão a toda hora trabalhando para o nosso progresso. Mas muitas vezes focamos nas dificuldades. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E é interessante, meus amigos, porque haviam dois, mas apenas o nome de um é definido. E a gente foi pesquisando o sentido dos nomes, e a gente viu Cleopas, que significa Pai renomado, ou seja, a glória do Pai, em algumas traduções, né? E a gente vai se pensando, olha só, glória do Pai, ou seja, trazendo assim, para dentro dessa comparação, mas você, que compreende a glória de Deus, que compreende, né, o sentido espiritual das coisas, me pergunta
Será que é eu que não sei realmente as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E aí é como falei, muito nos fere, meus amigos, o sentido material das coisas que nos acontecem. E é natural, porque é aquilo que primeiro fere os nossos sentidos. Mas nunca devemos esquecer que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas que nosso destino é a perfeição. Que nós não somos o mal, nós somos luzes, nós somos deuses, não há o mal por essência. Nossa essência é divina, porque todos nós passamos, ou todos nós somos criados por Deus e passamos as múltiplas existências nos múltiplos processos de aprendizagem até conseguir a nossa perfeição, embora relativa, porque é absoluto só Deus. Estaremos sempre em progresso, mas esquecemos de tudo isso. Às vezes, em situações que não deveriam nos surtir tanto efeito. Às vezes, uma pequena discussão sobre algum determinado objeto em casa já me coloca numa situação de um verdadeiro... numa situação de ódio, né, que como diz lá no Evangelho, se você se visse nesse estado de ódio, você teria medo, né, do monstro que você veria no espelho. E às vezes no trânsito, numa trancada ou num momento, nós nos colocamos nessa situação. E nós deveríamos, sobretudo, compreender. E ele lhe respondeu, quais? Quais coisas têm se sucedido? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi homem profeta. E eu achei muito interessante na resposta deles, nesse momento, porque eles eram 2 discípulos. Diz alguns estudiosos, dos 70 que foram logo selecionados depois dos 12, né? Mas eles naquele momento não dizem Jesus, nosso mestre, ou meu mestre, ou nosso mestre, o que dizem sobre nosso mestre. Mas fala de Jesus o Nazareno, que foi um profeta. E se não identificam como discípulos de Jesus. Ele até diz, poderosos em obras. Identificam Jesus como uma personalidade daquele momento, daquela história. E às vezes, quando a gente vai observando nos nossos estudos do nosso comportamento, determinadas situações, mas nós não temos o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Nós não somos cristãos, ou seja, nós nos colocamos na condição de discípulo do Cristo. Então, por que se colocar nessa situação? E aí a gente vai continuando o nosso estudo, ele vai dizendo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes nos entregaram a condenação de morte e crucificaram. Aí vai e diz, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha só, esperávamos, ou seja, quantas vezes a gente espera que as coisas aconteçam da forma que a gente quer que elas aconteçam. Isso em todas as situações. Em relações de conflitos pessoais, conflitos de trabalho, conflito da vida. No mundo atual, queremos que as coisas aconteçam. Esperamos que sejam assim. Aí ele diz, mas agora, sobretudo, é isso. Já hoje, o 3º dia, que tudo aconteceu e ele morreu. Ou seja, ele morreu. Nós esperávamos que ele fosse nos salvar, mas ele morreu. A fé, a confiança naquele momento, nesse caminho de Emaús, ou seja, nesse caminho do desacreditar,
né? Nesse caminho, coloca exatamente nesse ponto, nesse momento. Eu lembro, nos estudos do Esdras, de um texto que conta eu acredito que do irmão X, que conta um episódio de uma determinada reencarnação, onde o personagem, haviam dois personagens principais nesse texto. Um senhor muito velho, que tinha muitas riquezas guardadas dentro de casa, e um jovem ambicioso. O que é que aconteceu? Houve uma grande enchente numa determinada região, e aí nessa enchente o moço diz: vou lá, vou matar, vou roubar, e todo mundo vai acreditar que foi da chuva que levou e pronto. E assim mesmo ele o fez. Chamou, matou, roubou e se mudou daquela região. Bom, o tempo passa. Quando a gente olha dentro dessa perspectiva, nos causa logo revolta. Causa, sim. E às vezes queremos que a justiça seja feita como a gente quer que ela seja. Conversava com uma pessoa recentemente e ela dizia: mas eu quero ver ele pagando. Porque se eu não via ele pagando, esse negócio... O senhor estuda a doutrina espírita, mas ela chegou e me disse: esse negócio de não pagar aqui, não pagar agora, ou eu não ver a pessoa pagando, é muito fácil, né? Mas quando a gente vai analisar o amor divino dentro da lei de justiça, amor e caridade, aquele senhor que fora roubado, tudo, ele reencarna agora como filho, né, daquele jovem, e tem de volta tudo que era seu. E aqui, eu não vou contar os detalhes da história, mas quem lê a história vai ver que aquele jovem passa um processo bastante complexo, difícil, que eram as expiações ou as provas do mal que ele fez, porque tudo que se planta, se colhe. O que eu trago à história nesse momento muitas vezes queremos que as coisas aconteçam da forma como a gente quer, ou que a gente imagina que seja a justiça. E nos entristecemos ou nos desesperamos. Mas quando a gente vai analisar ou confia, né, na justiça divina, tudo vai girar dentro da lei de amor, justiça e caridade. E eles continuam dizendo: é verdade que também algumas mulheres dentro de nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Ou seja, nos maravilharam, né, disseram a possibilidade. Por quê? Porque eles estavam com os outros 11 discípulos. Receberam a mensagem que era para permanecer, porque Jesus ia lá, mas ele disse: não, eu não acredito. Porque às vezes o que fere o sentido material é muito mais gritante do que o sentido espiritual. E nós queremos agir por conta própria. E não acreditamos, ou desacreditamos, ou perdemos a fé. Mas aí ele vai continuando. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem: ele vive. Ou seja, a visão espiritual, o contexto, o sentido, né? E sempre a dúvida deles. Mas a gente vai continuando e vai dizendo: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Ou seja, nesse caminho, observe, meus amigos, que há toda uma estrutura de um diálogo. Eles saíam de Jerusalém, era dia. E eles caminham até Emaús. Todos esses 12 quilômetros, com Jesus do lado, e não percebe. É exatamente esse texto que a gente vinha refletindo. Porque muitas vezes na vida nós passamos toda a existência reclamando, apontando falhas, ou em uma situação e não observamos
o bom, o belo, e quanto, como eu falava, tudo coopera para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, e mais com a visão do sentido espiritual do ser eterno que somos, que tudo passa, e que nós não morremos, a matéria se desintegra no seu processo natural, mas nós não somos a matéria, nós somos o espírito que vivencia no seu momento atual o estado na matéria, para poder aprender as lições necessárias ou expiar as faltas que lhe cabem nesse processo de reparação. E alguns que estavam conosco foram sepulcros. Porém, ele não o viram. Mas nesse instante ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, ó nécios e tardos de coração, ou e preguiçosos de coração. Vocês não querem pensar, não querem analisar, não querem refletir sobre o processo que foi dito. E ele começa, então, nesse ponto, a narrar todos os acontecimentos que se sucediam, né, dos profetas, o que é que os profetas diziam. Porventura não convém que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na glória. E começando por Moisés, cita todos os profetas. Olha, quanto tempo eles caminham com Jesus, Jesus falando, mas nesse caminho simbólico de Emaús, a nossa atenção está tão voltada para o material, para aquilo que nos aflige, para os nossos problemas, para as nossas problemáticas, para o grito do mal, que nossos olhos ficam como que fechados e ficamos tardios em compreender. Nécios, ou seja, infantis. Nesse sentido, não foi tudo dado em Jerusalém para vocês? E de dia vocês saem de Jerusalém, ainda era dia. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para longe. Ou seja, e eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. Olha só, meus amigos. Era dia. Eles saem de Jerusalém. Dia, nesse sentido simbólico, era dia, ou seja, havia claridade no pensamento. Havia conhecimento espiritual de tudo que estava acontecendo. Eles tinham toda a estrutura. Jesus estava com eles antes, havia ensinado, havia dito que ia passar tudo por aquilo tudo. Então, eles tinham a clareza do dia. E estavam em Jerusalém simbólica, na Jerusalém espiritual. Mas saem, tomam um caminho duvidoso, em rumo a uma satisfação material, de um consolo material, asfixiando tudo aquilo, e chegam à noite simbólica, a noite da ignorância, a noite da acomodação, a noite da incredulidade, a noite do estado mental de inércia. Eles saem da Jerusalém simbólica durante o dia e vão para a noite. Passam toda essa caminhada com Jesus ao lado e não percebem Jesus, porque o foco estava sempre naqueles acontecimentos, no estado material, ou seja, no problema que vivemos. E aí, nesse momento que Jesus declina para ir, ele fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia. Então, numa ação de amor, Jesus entra para ficar com eles, porque nós nunca estamos sós. E por mais que erramos, e por mais que caímos, temos sempre conosco
o amor divino de um Pai que nos ama, Jesus, nosso Mestre, e tantos bons espíritos que nos auxiliam para que possamos levantar. E nesse amor Jesus entra e fica com eles. E aconteceu que, estando à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. Estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu. E nesse exato momento abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Olha só, meus amigos. Nesse exato momento, tomando o pão, partiu, eles na mesa, abriram-se então os olhos e o conheceram. Todo o caminho não conseguiram identificar. Mas naquele momento, que chegaram exatamente à noite, que não tinham mais o que fazer, sentaram à mesa. Permitiram-se, então, participar da mesa, desse alimento, né? Ou seja, estavam na mesa e permitiram o pão da vida, ou seja, esse alimento da vida. Os seus olhos se abriram e conheceram. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho ele nos falava? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam os 11 e relataram tudo aquilo que aconteceu. E nesse mesmo instante, e como o conheceram no partir do pão. E nesse momento Jesus aparece para eles, para os 11, para todos que estavam ali presentes. Paz seja convosco. Pois é, meus amigos, é nesse caminho que estamos trilhando. Esse caminho que simbolicamente podemos compreender como o nosso estado atual na nossa caminhada evolutiva, aonde os problemas muitas vezes querem nos sufocar, as nossas provas, as nossas necessidades, muitas vezes colocamos o foco sempre naquilo que nos faz desacreditar no problema e esquecemos de tudo que a doutrina espírita nos ensina e esquecemos do que Jesus nos ensina. E precisamos nos alimentar desse pão, né? Desse pão que nos traz vida, desse alimento que nos traz vida. Ter a certeza de uma coisa, e aqui eu quero trazer um pequeno texto de Antero Quental que diz: Deus, quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, nos corações dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria, suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das correntes da luz e da harmonia. É, meus amigos, esse Pai que sempre está a cuidar de nós. E eu gostaria, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, nesses momentos finais, que nós pudéssemos interagir, conversar um pouco sobre aquilo que nós conversamos. Claelde está aqui conosco também. Vou colocar ele aqui do lado, que ele também pode nos ajudar.
Posso fazer uma pergunta? Pode, meu amigo. Me rememorize o nome do que quer dizer Emaús. Águas termais, lugar de águas termais, ou lugar de águas quentes. Aí, aproveitando essa sua pesquisa, essa sua definição, só a título de reflexão, quão frios de solidão estavam os dois discípulos que estavam caminhando por Emaús. E Jesus é a água termal que aquece a saudade de todos nós. Né? Só para a gente, só para refletir só. Gente, façam suas perguntas. O nosso irmão aí estudou bastante e há que se tirar algumas dúvidas. Com certeza ele, nessa verve inspiradora que tem, vai encontrar a resposta daquilo que a gente está perguntando. Ou então, que foi tão claro que o pessoal sanou todas as dúvidas, o Geilson. Então, vamos fazer algumas colocações. Em novembro, continuamos com as nossas lives no período da semana. Estamos vendo aí se vem uma live na terça-feira. Né? Estamos trabalhando, mas no decorrer da semana nós postaremos os facilitadores conforme os dias que os mesmos irão apresentar a sua exposição. E já temos novidades para dezembro, que é o término de... Ele está rindo. Ao término de novembro, a gente já vai trazer para todos vocês as lives que serão feitas em dezembro. Lives extras de pessoas já confirmadíssimas. Só estamos aguardando, digamos assim, o mês chegar, o dia chegar e a hora acontecer para que essas lives sejam realmente realizadas. Então, eu acho que só atento também de informação. A nossa casa, o Reviver, o Recanto Espírita Vida Verdade, tem todos os sábados, às 14h30, o estudo da Revista Espírita. Estamos no ano de 1861, certo? Alguém tiver algum interesse, entre em contato no nosso Zap, que a gente manda o link para a pessoa participar do estudo, ok? E não, isso independe, mas já está tão longe, 1861, mas são, digamos assim, são leituras independentes, ela não precisa ter uma continuidade para você entender o conteúdo do que está sendo abordado, ok? A palestra de todos os sábados às 16 horas, essa, digamos assim, é figurinha carimbada na nossa casa, vamos dizer assim, e também na internet, por via virtual por enquanto. E às 17h30 até às 19 horas, nós temos o estudo deste livro, Diversidade de Carisma, certo? De Hermínio Corrêa, Diversidade dos Carismas. De Hermínio Corrêa de Miranda, a mensagem, o estudo da tarde de hoje está a condição especial do médium. Também uma leitura que você não tem a obrigatoriedade de ter a continuidade das temáticas anteriores. Da mesma forma, entre em contato com pelo nosso Zap, e que a gente, ou então na internet, uma mensagem que a gente envia o link e a pessoa participa. E o aplicativo é o uso Zoom, da nossa sala de estudo. O senhor Geilson quer fazer alguma colocação, alguma consideração, algo a dizer para a gente encerrar? Então,
só agradecer a todos por essa tarde, aqueles que venham a nos assistir no futuro, muito obrigado, um grande abraço. Que Jesus possa sempre, com seu amor, nos envolver, nos trazendo a paz e a tranquilidade que precisamos para que possamos seguir em nossa caminhada. Como aqui a pessoa, quando chega, faz o cabelo, barba e bigode, faça prece. Sim. Que possamos, nesse instante, unindo-nos em pensamento e em rogativa, Senhor, te pedimos que possas ser o pão que nos traz a vida e que sacia a fome espiritual que temos de ti, Senhor, dos teus ensinamentos. A água, Senhor, que mata a sede de nós, espíritos sedentos do teu amor. Precisamos nos encontrar contigo. Dá-nos, Senhor, dá-nos do teu amor, fonte de nossa vida e de nossa esperança. Que aquilo que nossos olhos veem de mal, que muitas vezes perturbam a nossa mente, Senhor, que não possa isso ser maior ou mais forte que a certeza que temos que és o nosso mestre, que nos ama, que és o nosso governador, e que o teu reino, Senhor, esse reino de amor e de luz, um dia se estabelecerá nesta terra. Ó Senhor, dá-nos a força de erguermos-nos diante das quedas, que muitas vezes, Senhor, tropeçamos. Dá-nos, Senhor, a tua força, e que possam os bons espíritos sempre sermos nós sensível à voz deles. Que esse teu amor e essa tua luz possa penetrar em nosso coração e em nossa mente, envolvendo o nosso lar e todos aqueles que amamos, e todos aqueles, Senhor, que por alguma razão em nossa caminhada não simpatizamos, mas que sabemos, Senhor, que somos irmãos e que precisamos vencer essas vibrações e essas energias, que possa o teu amor acalentar-nos o coração, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.